Olá, muito boa tarde. Meu nome é Edemir Aguiar e eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Eu me encontro aqui com a Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 27, que diz o seguinte: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrá-lo, então saqueará a sua casa. Quem seria esse valente? Muitas pessoas entendem que esse valente seria a figura do diabo, a pessoa do diabo, e inclusive essa expressão está amarrado em nome de Jesus, muito comum hoje em dia. Ela teria sua origem nesse versículo, né? As pessoas acreditando então que no nome de Jesus poderiam amarrar o Satanás e saquear sua casa, que é o mundo, e roubar-lhe os bens, que seriam as almas, e trazê-las para o Senhor Jesus. Esse entendimento, no meu sentir, não se conforma com uma interpretação sistemática da palavra de Deus. E eu quero deixar aqui hoje 3 razões pelas quais eu entendo que essa pessoa, esse valente, não se refere a Satanás. E no final quero concluir dizendo quem então eu entendo que seria essa pessoa que se dá a conhecer aqui por nome ou qualidade de valente. A primeira razão pela qual eu entendo que não se trata do Satanás é porque Jesus jamais iria se referir a Satanás utilizando essa expressão valente. Porque essa expressão valente, ela tem a sua origem etimológica em valência, em valor. E Satanás não tem valor algum. Evidentemente que valor ele pode ser negativo ou positivo. Jesus poderia estar se referindo a Satanás, atribuindo a ele um valor negativo. Mas não é o que se pode depreender da análise deste contexto. Então, não poderia ser o Satanás nesse momento, porque Jesus não iria se referir a ele como valente. A segunda razão pela qual eu entendo que esse valente não é o diabo, porque Jesus jamais daria uma ordem, uma instrução para nós entrarmos em qualquer lugar para roubar com quem quer que seja e o que quer que seja. Ou seja, seria uma ordem, uma instrução totalmente incompatível com seus princípios, com seus valores. Inclusive a palavra de Deus diz que quem rouba não roube mais. Uma vez você está na presença do Senhor, aquele que roubava não roube mais. Então é uma instrução totalmente antijurídica, antiética, imoral. Portanto, ela jamais poderia, Jesus jamais poderia, né, dar uma orientação dessa para nós, né? Exatamente porque totalmente contrário àquilo que ele nos ensinou na sua palavra. E também nós precisamos entender que quem é o ladrão é o Satanás, porque em João 10:10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a única atribuição a ele é matar, roubar e destruir. Então, ele que sim que é o ladrão. Então, a segunda razão pela qual eu entendo que esse valente não é o Satanás, porque Jesus não daria a nós uma instrução ou uma ordem que fosse contrária à sua lei, que fosse contrária à moral, à boa-fé objetiva, enfim, aos bons princípios. Ok? Terceira razão pela qual eu entendo que esse valente não se trata do Satanás, é porque Satanás ele não é titular de coisa alguma que possa ser objeto de subtração, né? Porque Satanás não é dono de coisa alguma que pudesse ser objeto de roubo ou de subtração. E é interessante, querido, que no período pós-exílico, né, a expressão valente era sinônimo de propriedade. Então valente ali é o proprietário da casa, né? E não é posseiro, não é quem tem direitos de posse do imóvel, mas quem tem o legítimo título sobre aquele imóvel, né? É o legítimo dono daquele imóvel, que tem um título de propriedade. Satanás não tem propriedade de nada, ele não é titular de nada, de coisa alguma que pudesse ser subtraído, né? Se eventualmente Satanás esteja na posse de algum bem que é nosso, na posse da nossa felicidade, na posse da nossa saúde, na posse da nossa prosperidade, usurpando daquilo que é nosso, e a gente vai até ele, toma de volta o que é nosso, isso não configura roubo. E sim uma
retomada daquilo que é seu, uma restituição daquilo que é seu. Porque ninguém pode roubar aquilo que é seu próprio. Porque o conceito de roubar é subtrair coisa alheia móvel. Para que eu roube alguma coisa, a coisa tem que necessariamente ser do outro. E se Satanás não é titular disso que eu acabei de elencar, dessas bênçãos, e sim se ele estivesse na posse, tomando isso, roubando da gente, e a gente vai ter ele para tomar de volta, no nome de Jesus, isso não é roubar. Isso é reaver aquilo que é nosso, por direito. Isso é uma restituição, isso não é roubo. Inclusive, quando o Senhor Jesus em Malaquias fala 3,10, em quem roubará o homem nos dízimos na oferta, ele está dizendo que o dízimo da oferta não é nosso. Porque o homem não pode roubar aquilo que é dele. Você está falando que o dízimo da oferta é dele. E se você retém indevidamente, você está roubando. Porque não é nosso. Ok? Então, essa é a terceira razão pela qual eu entendo que esse valente não se refere à pessoa do diabo. Porque não é titular de coisa alguma que possa ser objeto de subtração. A única coisa que poderíamos identificar como de propriedade dele são as mazelas, as desgraças, as doenças, né? Quem é que vai querer roubar isso do diabo? Não é? Não faz sentido. Então, quem é o valente dessa história? Quem é o valente que o evangelista se refere aqui? É o proprietário da casa, é o dono da casa, que por alguma razão ele falta com o seu dever de vigilância. Em Mateus, no capítulo 24, 43, ele fala assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então, esse valente aqui, na verdade, é o proprietário da casa que negligencia o seu dever de vigilância, favorecendo a atuação do Satanás. Porque o diabo, que é o Satanás, que é o ladrão, que é Satanás, ele age quando a vigilância é menor, quando a nossa vigilância é menor. Aí ele aproveita nesse período para vir e roubar os nossos bens. Ok? Então essas são as razões pelas quais eu entendo que esse valente não é o diabo, e sim é o proprietário da casa. É um sinônimo, um tipo aqui de nós cristãos, né? Que somos quem tem autoridade na nossa casa, quem é titular de bênçãos, mas por alguma razão negligencia o seu dever de cuidado, de vigilância, e aí sim o Satanás e o mundo, os valores, né, do mundo, de certa forma, manietam o cristão, né? Ele já não tem mais pés para andar na presença do Senhor. Na verdade, ele já não anda mais nos caminhos do Senhor, não palmilha mais os caminhos da verdade, da ética cristã, né? Ele já não vem mais para a presença do Senhor, ele não vai mais buscar o Senhor, ele não vai mais para a igreja, ele começa a afastar. Então é uma forma, uma figura aí do diabo tá amarrando os pés dele, né? Desse valente, né? Porque quem tem valor somos nós, que o Senhor nos conferiu valor. Tem uma música que fala assim: você tem valor porque o Espírito Santo habita em você. E a razão de nós termos valor é exatamente porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas se nós negligenciarmos o dever de cuidado, de vigilância, aí o diabo entra e saqueia os nossos bens. Mas para ele entrar na casa de um cristão, uma pessoa que tem autoridade de Deus, uma pessoa que maneja a palavra de Deus, que é a espada, ele precisa amarrar. Aí sim, quem é que é o valente aqui? É o crente, mas quem que amarra é o Satanás, que tem amarrado as pessoas no sentido figurado e no sentido espiritual, né? Tem amarrado as suas mãos para não interceder, para não impor sobre o enfermo, para não ministrar, para não abençoar, não é? Tem amarrado os seus lábios para não orar, para não clamar, para não louvar, né? E aí sim, em razão disso, e só por isso, Satanás consegue entrar na nossa casa e roubar os nossos bens. Veja que para Satanás entrar na nossa casa, e casa na Bíblia é sinônimo de família,
não só o local, né, onde nós residimos, o nosso locus onde nós residimos, mas também esse nome de família. O Satanás ele só entra na nossa família quando ele consegue amarrar o valente, quando ele consegue amarrar aquele que tinha autoridade no nome de Jesus, tinha o poder de Deus, mas por alguma razão ele negligenciou o dever de vigilância e Satanás foi amarrando aos poucos. Ele já não ora, ele já não caminha na presença do Senhor, ele já não intercede mais, ele já não impõe as mãos mais, e as mãos estão meio que manietadas. Aí o Satanás entra na nossa casa, entra na nossa família e subtrai os nossos bens. E bens aqui tem uma expressão muito mais lata, muito mais ampla do que patrimônio. Bens é uma expressão que se refere a bens materiais, e aqui estão o patrimônio, mas também se refere aos bens imateriais, a honra, né? A nossa ética, a nossa moral, nossos valores. Aí o Satanás vem e rouba e subtrai tudo. Amém? Mas eu só quero deixar essa palavra para você, que Satanás só entra numa casa quando ele consegue amarrar o crente. Esse valente aqui é o crente nominal, o crente que negligenciou seu dever de vigilância e se permitiu manietar pelos cuidados desse mundo, pelo mundanismo, ok? E aí sim o diabo entra e saqueia os nossos bens, ok? Eu quero deixar essa palavra para você. Não deixa Satanás amarrar seus pés de modo que você não venha andar na presença do Senhor. Não deixa Satanás amarrar suas mãos de modo que impeça que você estenda suas mãos em direção à sua casa, à sua família, imponha suas mãos sobre os enfermos, sobre os opressos, e os curarão, os libertarão, para contribuir, para interceder. Não deixa Satanás amarrar os seus lábios de modo que impeça você de orar, de clamar ao Senhor. Porque o dia que ele fizer isso, ele terá acesso franqueado ao interior da sua casa e saqueará todos os seus bens, patrimônio e bens imateriais, bens morais. Ok? Quero deixar essa palavra para você. Você é um valente, você tem valor, porque o Senhor conferiu valor a você e a mim. Nós não tínhamos valor algum, mas o Senhor nos conferiu valor. Então, em nome de Jesus, vigie. Amém? Vigie, que Deus é contigo. Que aquela promessa do Salmo 91, que praga nenhuma chegará na sua tenda, na sua casa, seja uma realidade em nome de Jesus. Eu te abençoo com essa palavra. Amém? E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e inscreva no nosso canal, ok? Fica com Deus e até a próxima.